Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser amor. Aquela que muitas filhas te deu, casou donzela e à noite se prepara e se adivinha objeto de amor, atenta e bela. Aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera, à noite como fera se avizinha. Aflição de ser água em meio à terra e ter a face conturbada, imóvel, e a um só tempo múltipla e imóvel, não saber se se ausenta ou se te espera. Aflição de te amar se te comove, e sendo água, amor, querer ser terra. Elas são muitas: mães, amigas, namoradas, empresárias, líderes. Dão o seu melhor no trabalho, na família, em tudo o que fazem. O Brasil das Gerais de hoje é dedicado às mulheres que fazem a diferença, que fazem história no dia a dia. Embarque com a gente nessa homenagem. O programa está começando. Olá, boa noite, muito bem-vindo ao Brasil das Gerais. Quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente vai conversar com mulheres que se destacam, seja no trabalho, na família ou na comunidade em que vivem. Suas trajetórias são exemplo de vida. Vamos conhecer suas histórias, sonhos e conquistas e como estão ajudando a mudar o papel da mulher no mundo de hoje. Então, deixa eu apresentar minhas convidadas. A advogada ganhadora do Prêmio Inovare 2015, Anete Cardoso Rocha, a pediatra Filomena Camilo do Vale, mais conhecida como Doutora Filó, e a empresária e palestrante Tárcia Gonzalez. Boa noite a todas vocês, obrigada pela presença e parabéns pelo nosso dia. Então, dona Anete, eu queria começar conhecendo um pouco da sua história, né? A senhora entrou na faculdade de Direito aos 65 anos de idade. Por aí. Como é que foi isso? Bom, eu tive só 10 filhos, porque eu não gosto de dizer que foram muitos, porque todos foram muito bem-vindos. E sempre tive uma vida muito ativa, fui filha de costureira, morava no Rio de Janeiro, minha mãe faleceu aos 14 anos, vim para Belo Horizonte, morar com uma irmã, casei com um moço muito bonito, né, João de Deus, gostava muito dele, tivemos essa família muito bonita e durante esse tempo nós dois construímos tudo que temos. Nada tínhamos, só o amor e a confiança um no outro. E chegou uma ocasião que eu achei que eu precisava de fazer alguma coisa e resolvi costurar, porque nunca tinha aprendido costura, mas eu tinha, parece que no sangue, esse desejo. Nunca aprendi um curso de costura e costurava qualquer coisa. Passei a costurar durante algum tempo. Meu marido depois montou uma padaria para um irmão que não deu certo. E ele me pediu para tomar conta da padaria. Era um lugar assim mais modesto, assim com a padaria não. Ele achava que pão e água era uma maravilha, né? Que ia dar lucro e tudo. Ilusão. O que dá lucro é doce, é pão doce, é outras coisas, né? Que uma padaria boa teria. E lá não tive jeito. E eu, que acostumada com os botões, né? Com as linhas, eu tive muita dificuldade de pegar um projeto que já estava acabado. Aí perdi um filho nessa ocasião, em 73, fiquei muito arrasada, mas a gente levanta a cabeça, porque a vida nos traz esses desencontros. 7 anos depois perdi outra filha num acidente de carro, uma jovem de 18 anos, esse rapaz tinha 23. Nossa. E com isso, não sei se foi a fé, a presença dos filhos, que faz com que você retorne à realidade. Então, um dia, fazendo crochê, coisa que eu gosto muito, resolvi estudar.
comprei uma apostila. O conhecimento que eu tive, graças à minha mãe, que faleceu tão cedo, mas estudei em bons colégios, no Rio de Janeiro, eu tinha, assim, uma camada boa, né, de conhecimento. E resolvi estudar. Fiz vestibular, passei, fui fazer direito, porque a minha intenção era trabalhar no social. E todos os professores que entravam na sala tinham essa pergunta aos alunos que entraram: e você, o que é que você quer ser? Qual é o seu motivo? E eu sempre dizia que eu queria trabalhar no social. E tive muita sorte, fui bem aceita na faculdade, com os colegas, todos jovens, né? No final do curso eu já era tesoureira, chefe de turma, dos meninos todos. Não que eu seja assim muito esfuziante, não. Eu sou até mais para calada do que falar muito. E com isso me formei em direito. E um semestre antes eu fui convidada na Igreja do Carmo a montar o juizado de pequenas causas. Eu montei o juizado de pequenas causas um semestre antes de formar. A Defensoria Pública nos procurou e eu fui coordenadora do escritório da Defensoria Pública. Montei o Centro de Defesa em 1992. O Zilá Expósito, O Zilá Expósito, na Igreja do Carmo. Procurei pessoas que tinham conhecimento, né, que pudessem me ajudar, porque a gente não faz nada sozinho. E consegui montar o centro. Colegas muito especiais se uniram, né? Porque direito, advogado ganha pouco, só ganha muito se defender gente grande, mas gente pobre a gente faz por amor mesmo, né? É uma profissão dedicada ao amor ao próximo. E era isso que a senhora queria também, e é desde isso o que começo, eu queria, né? Consegui, acho que consegui ajudar muitas pessoas. Tive, assim, participação muito ativa em tudo que eu participei, Estatuto da Criança e Adolescente. Eu fui uma também das incentivadoras do Estatuto. Eu acho que é só. Que bacana, é muita coisa, nossa senhora. Muito lindo. Né? Que vida rica. Agora vamos conhecer um pouquinho da história da Filó. Daqui a pouco a gente volta a falar com a senhora, dona Anete. Filó, pediatra, né? E eu estava lendo sobre você, você fala que desde criança queria trabalhar com crianças, né? Como é que foi isso? Essa história, né? Eu sou de Oliveira, Minas Gerais, aqui pertinho, né? E diz minha mãe, isso depois que eu passei no vestibular, eles me contaram que na hora do meu parto, o pediatra, o obstetra, que me pegou foi o obstetra e falou que a minha mãe acabou de nascer uma médica. Mas ninguém me contou isso não, porque eu acho que é porque minha família não queria muito que eu fizesse medicina. E com 2 anos, diz minha mãe que eu falava, você é médica de neném. Mas não tive nenhuma influência familiar, não. E decidi, quando terminei o 3º ano, que viria para Belo Horizonte para poder estudar. Aí fiz pediatria, e da pediatria, terapia intensiva, e trabalho no CTI da Santa Casa, mais ou menos 27 anos. E no meu consultório todo dia. Nossa, e como que é essa rotina? É uma rotina pesada, Ana Paula, porque o CTI é um lugar de limite. Sim. Né? Assim, todas as crianças que chegam para nós chegam no limite. Né? E o CTI, todo mundo que fala, meu filho foi para o CTI, pensa, está indo para um lugar de morte. O CTI, na verdade, é um lugar de vida. Né? Nós estamos lá para lutar pela vida daquela criança. Né? É um lugar dinâmico demais, porque nós trabalhamos com muitos residentes, então tem residente de 2º ano de pediatria, como tem residente de 3º ano de terapia intensiva e de 4º ano. Trabalhamos lá com enfermagem, e tem um grupo grande de estudantes de enfermagem, e tem a equipe de fisioterapia. Então, assim, é um lugar que não é brincadeira pela manhã. Assim, pela manhã é um lugar extremamente de decisões, né? É um lugar que tem que fazer acontecer. Terapia intensiva é o limite, né? Se você tem que decidir, porque ou salva ou morre, é muito na mão. Então, mas é um trabalho muito rico, né? Eu falo que o CTI, ele me ensinou demais. Lidar com a dor e o sofrimento me ensinou demais a pensar no que é a vida. Porque a morte ela é muito rápida, assim, tudo passa muito depressa.
Então você passa a entender que você tem que cuidar bem daqueles que estão perto de você agora. Porque o momento que a gente tem para ser feliz é só agora. Você não sabe se você tem amanhã. E o ontem já passou. Então a gente aprende a lidar com isso. Eu tenho que lidar com a morte todos os dias. Estou lá no CTI agora, há uns anos agora. A gente já conseguiu humanizar a morte. Então as crianças só morrem no colo dos pais, né? Os pais são comunicados para poder ir para o hospital. Então as crianças morrem no colo dos pais. Se os pais não estão presentes ou não dão conta de entrar, morre conosco. Mas um de nós sempre está presente. Se ninguém está, colocamos no colo, cantamos para as crianças, batizo todas as crianças. Então há um trabalho dessa proximidade, porque os pais trabalharam o luto dessa forma, foi um pouco mais fácil para depois dar conta da caminhada. Porque os pais voltavam com muitas dúvidas, morreu de olho fechado, morreu de olho aberto. Dúvidas que a mãe carregava no coração. Então, se ela consegue viver o momento lá, por mais difícil que seja, para os pais é melhor. E o que a gente acompanha nesses anos todos, que a criança, para morrer, ela precisa da autorização da mãe, ou da pessoa que ela mais ama. É preciso dizer assim, pode ir. Nossa. Enquanto isso não é dito, a criança espera por aquela pessoa que vai dizer isso para ela. E isso é uma coisa que a gente observa, né? A gente acompanha, é pesado. Mas te ensina a vida, né? Eu acho que o CTI nos coloca numa realidade muito crua, assim, do que é a vida, mas não para ver o lado só ruim, o lado da morte, não, para poder fazer com que você viva com mais intensidade o que você tem. Valorizar a saúde como precisa ser valorizada, valorizar coisas pequenas que as pessoas já esqueceram de valorizar. Então, a rotina naquele CTI é dura, mas a gente tem alegrias também incontáveis, né? Porque se lá fosse só lugar de morte, ninguém ia trabalhar. Mas como a gente consegue ter muita alta, a gente consegue fazer de lá um lugar que a gente tem prazer em ir. Senão a gente não teria esse prazer, não é? E sentir que você está fazendo a diferença na vida daquelas crianças também, sim, né? Sim. Com certeza. A Santa Casa ela tem um papel que é indiscutível, né? Assim, porque a Santa Casa recebe... Eu falo que a Santa Casa é uma mãe, porque ela não escolhe, ela acolhe. Chega o que vier. Então, a nível de pediatria, eu posso dizer assim, que o que pode ser feito não há limite. E o atendimento gratuito, né? Graças é importante a Deus. A gente falar isso aqui. Gratuito. Santa Casa é 100% SUS. Tá 100%. certo. Agora vamos ouvir um pouquinho da sua história, Tárcia. Uma mulher, né, que trabalha no mundo corporativo, na maioria das vezes, é feito de homens. Como é para você ser uma mulher nesse mundo masculino? Bom, antes de tudo eu quero agradecer o convite, né? Eu me sinto honrada de estar aqui com vocês, com a doutora Nete, que foi assim maravilhosa poder escutar a sua história, a doutora Filó, que eu já a conhecia, mas assim, estar aqui tão próxima, né? Me sinto assim uma aprendiz perto de vocês duas. E na minha caminhada, eu sou filha de um espanhol e uma brasileira, com uma cultura muito diferente da nossa cultura brasileira e mais ainda distante da cultura mineira. Tenho 2 irmãos, homens, um mais velho e um mais novo, e fui criada de uma forma diferente. Então, dentro da minha personalidade, eu fui criada para o trabalho. Então, meu pai, o imigrante que veio na época da Guerra Civil, nos trouxe essa missão, né, junto com a minha mãe. Vocês estão aqui para nos ajudar. Então, começamos a trabalhar muito cedo, todos os 3. E não existia diferença entre ser homem ou ser mulher. O fato é que éramos filhos e nós tínhamos que estar lá. Meu pai foi caminhoneiro durante muitos anos e escolheu essa profissão quando ele voltou, quando ele se instalou no Brasil, né? E durante 5 anos morou num caminhão. Então, você imagina, um homem que veio no porão de um navio, na época da Guerra Civil, no porão de um navio para um caminhão onde ele morou 5 anos. E dali, hoje nós temos uma empresa de 50 anos, que é considerada a maior empresa de logística do Brasil, o trabalho foi muito duro. E aí não tinha essa escolha de ser mulher ou não. E assim, eu sei que na família eu não enfrentava nenhuma dificuldade por ser mulher, mas no mundo corporativo era completamente diferente do que eu tinha em casa. Então, eu tinha que enfrentar esse mundo corporativo 100% masculino, provando 2, 3 vezes, 10 vezes o meu valor. Enquanto os meus irmãos, por serem homens, já tinham
entre aspas, o seu lugar garantido naquele espaço corporativo, eu escutei durante a vida toda: o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo aqui? Mesmo que meu pai e minha mãe me apoiassem, o mercado não me apoiava. Então, a discriminação, ela existe muito, e ela é muito feroz. E eu, sempre com uma garra, né? Meu pai sempre dizia assim: você tem sangue espanhol. E mulher com sangue espanhol é vencedora. E assim eu me tornei uma vencedora, procurando o meu caminho. E eu acreditei que o meu caminho era o diferencial. Então, me especializei de todas as formas e busquei o que era novo, o que ninguém fazia. Então, no mundo corporativo, enquanto os homens estavam muito preocupados no crescimento da empresa, no faturamento, na execução do trabalho, eu estava preocupada nas questões humanitárias, em ver o outro dentro da empresa, em saber que os funcionários estavam satisfeitos ou não, em ter processos que fossem satisfatórios para os nossos clientes, em trazer o que era de mais moderno. E assim eu criei uma trajetória de fazer diferente e trouxe para a empresa tudo que o mercado não tinha. Nós começamos com um projeto, minha primeira formação foi na área de contábeis, comecei na área financeira. Logo percebi que era necessário que os processos fossem registrados. Na época, com Falcone, aprendi o que era qualidade total. Ninguém falava sobre isso ainda. E eu já estava adotando aquilo dentro da empresa para que a gente pudesse garantir os processos. Naturalmente, 18 anos atrás, eu busquei a certificação da ISO. Aí, fui para o mercado, entender tudo que estava acontecendo e certifiquei a nossa empresa como primeira empresa em Minas Gerais e terceira no Brasil. Quer dizer, isso já virou assim, o que ninguém acreditava, falava assim: não, ela está inventando história, né? Virou um case de mercado. E aí foi só um pulo para continuar aquele trabalho de estabelecer critérios de qualidade cada vez melhores dentro da companhia. Aqui eu vou ter que fazer uma pausa agora, que o nosso bloco já estourou. A gente continua com essa história no segundo bloco, viu? É rapidinho, não saia daí.